Bom, vamos lá para mais um vídeo. Nesse momento agora a gente vai construir a bissetriz de um ângulo utilizando transferidor, lápis e borracha, tá? Então olha só, nesse momento, vamos pegar os nossos ângulos construídos lá atrás. Mas primeiro, o que é uma bissetriz? A bissetriz de um ângulo é a semi-reta que divide o meu ângulo de 30 graus pela metade. Então, ou seja, ele vai dividir meu ângulo em dois ângulos iguais a 15 graus, certo? No meu segundo aqui, ele vai me dividir o meu ângulo em dois ângulos iguais a 40 graus. Então, olha só, utilizando o transferidor, normalmente, novamente, lá, ó, centro do transferidor, no segmento, no ponto de origem, tá? Das duas semirretas aqui, ó, de A para B, e aqui pode ser de A para C, eu não tinha marcado, mas posso marcar aqui, ó, um ponto de referência, tá? C. Então eu tenho aqui nosso ângulo, especificamente 30 graus, e as duas semirretas ali com referências, tá? Feito isso, olha só, alinhou. Como eu quero um ângulo de 15 graus, percebam aqui o seguinte, ó, de A para B, meu zero é o de dentro, 10, 20, 30. Só que eu quero 15 graus. O 15 está entre 10 e 20. Só que o que acontece? Fica complicado eu marcar ele aqui no meio. Pode ser que eu marque fora. Então eu posso utilizar as referências também no de cima. O 10 e o 170 são referências aqui, ó. Então, ou seja, eles estão na mesma posição. Então eu posso utilizar aqui, ó, certo? Então eu tenho aqui, ó, 10 e esse seria o 15. Então eu tenho o meu 15 graus, ó, nessa partezinha aqui, ó. Então eu tenho aqui minha referência. Pronto. Feito isso, ó, eu vou construir meu segmento de reta aqui, ó, meu segmento de reta, não, minha semi-reta, tá? Saindo do ponto A, indo para minha referência que está lá, certo? E aí eu tenho agora aqui a nossa bissetriz, tá? Então essa aqui seria a nossa bissetriz. Ou seja, esse ângulo aqui tem 15 graus e esse ângulo aqui de cima também tem 15 graus, certo? Então, bissetriz é a semi-reta que divide o meu ângulo inicial em dois ângulos congruentes aí. Nesse caso, como é 30, dois ângulos congruentes de 15 graus, certo? Vamos fazer mais um aqui, ó. Então, ó, mesmo processo, centro do transferidor, tá? Aqui no D, deixa alinhadinho com a linha aqui de 180, como eu falei, ó. Às vezes ela é um pouquinho arredondada, então ela perde um pouquinho aqui a referência, mas a gente utiliza essa linha aqui para nós termos uma referência melhor, tá? Deixou aqui centralizado. Como é 80 graus, a bissetriz ela vai dividir o nosso ângulo em dois ângulos congruentes de 40 graus. Então, ou seja, perceba que eu estou saindo de D para C. Então, meu zero é o de fora. Então, 10, 20, 30, 40. Venho aqui e faço uma marquinha no 40, certo? Fiz uma marquinha no 40, tá? Tá vendo lá? Uma marquinha bem simplesinha mesmo, porque eu não preciso fazer aquela marca, aquela marcona, porque, ou seja, ela não é referência para mim como um todo. O que vai ser referência na hora de construir a bissetriz é essa semi-reta aqui, ó. Saindo do centro, lá no caso, o ponto de origem, que é o D, no caso aqui, ó, é o D, certo? Então, vou deixar alinhado aqui e vou usar lá como referência, ó. Deixou alinhado? Ponta seca não, lápis aqui, eu vou ligar e aí eu tenho a minha semi-reta e a minha bissetriz para esse ângulo. Então aqui, ó, essa aqui seria a minha bissetriz, certo? Essa semi-reta. E aí eu sei que esse ângulo aqui tem 40 graus e esse ângulo aqui também tem 40 graus, certo? Se for o caso, ó, basta você pegar aqui, ó, centralizou, você vai verificar lá, ó, certo? Referência ao zero, exatamente no 40 graus, certo? Mesma coisa aqui, ó. Referência aqui, ó. Nossa. Centro, referência 180, o zero tá aqui. Então, ou seja, também tá lá no 40. Ok? Então, bissetriz
é a semi-reta que divide o nosso ângulo inicial em dois ângulos congruentes. Então, na atividade que vocês irão realizar, terá que construir o ângulo inicial e, posteriormente, a reta bissetriz, tá? Ou melhor dizendo, a semi-reta bissetriz, porque ela tem ponto de início, mas não tem ponto de fim, ok? Espero que tenham entendido. Até a próxima.